Adorado Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em vosso santo, divino e eterno nome, para ouvirmos hoje, muito especialmente, falar do grande apóstolo, como diz Árvore, da caridade, do amor e tantos outros títulos, e sobretudo o amigo de Jesus. Nós queremos te agradecer, Mestre, pela alegria de estarmos aqui reunidos com o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo, divino e eterno nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não nos deixeis, Pai, cairmos em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, e que assim seja. Em nome da divindade aqui presente, dos abnegados irmãos espirituais que já se fazem presente, podemos sentir, desde que chegamos à presença de todos eles, de Nossa Mãe Maria Santíssima, acobertando esse dia memorável que antecede ao dia de Eurípides Barçanufo. Com muito amor, com muita alegria, nós vamos ouvir essa palestra que com toda certeza estará sendo intuída, e o Arlon será apenas instrumento da vontade do Pai. Que assim seja. Eu peço para minha irmã Célia ler no capítulo 17 do Evangelho, Sede perfeitos, o item 3º, o homem de bem. Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 17, versículo 3º, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou esta lei. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que sem sua permissão nada acontece, e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte. Sacrifica sempre os seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos aos outros, os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos, as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças, de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica outrem com palavras malévolas
que fere com seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece clemência do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência, e tem presente essa sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, à expensa de outrem. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é depósito de que terá que prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Capítulo 17, versículo 9. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem do bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha de todas as demais. Se acha que a todas as demais conduz. Minhas senhoras, meus senhores, confrades espíritas, companheiros, visitantes, amados irmãos, que a paz de Jesus nos envolva a todos, hoje e sempre. Hoje é um dia muito especial, realmente. É véspera do nascimento de Eurípides Barçanufo em Sacramento. Como todos sabem, 1º de novembro de 1880. Além disto, 1º de maio, perdão. É véspera, logo não podia ser 1º de novembro. 1º de novembro de 1918, agora completamos, é a data do retorno dele ao plano espiritual com 38 anos de idade. Daí a confusão que fizemos, a qual pedimos desculpas. O professor Porgetti, nosso querido irmão Porgetti, coordenador dessas atividades, sabendo que hoje tinha que se falar sobre Eurípides, nos honrou com essa incumbência. Mas interessante é que nós nunca havíamos pensado neste tema. Nós conhecemos Eurípides, o educador, Eurípides, o médium de Jesus,
Eurípides, o apóstolo de Jesus, Eurípides, o apóstolo da mediunidade, Eurípides, o apóstolo do amor, Eurípides, o apóstolo da caridade, Eurípides, o apóstolo de Sacramento, Eurípides, o apóstolo do Triângulo Mineiro, Eurípides, o apóstolo do Brasil. Tudo isso já ouvimos, mas Eurípides, o amigo de Jesus, nós não tínhamos ainda pensado sequer no tema. Mas o tema não parecia muito difícil, porque amigo de Jesus, certamente Eurípides tem que ser. Não há dúvida que Eurípides é amigo de Jesus. Há muitas provas disto, provas irrefutáveis. Mas por que Eurípides é amigo de Jesus? Eurípides sempre foi, desde menino, um seguidor de Jesus. E Jesus tem uma passagem no Evangelho que diz: vinde a mim todos que sofreis, que eu vos aliviarei, porque meu fardo é suave, meu fardo é leve e o meu jugo suave. O meu jugo é suave e meu fardo é leve. E vem o Evangelho e explica qual é o fardo, qual é o jugo. É o amor. Se a pessoa tiver amor, pode transferir tudo para Jesus, que ele aceita. Ele se torna amigo de Jesus. Porque Jesus é amigo de todos. Ser amigo de Jesus é difícil, porque tem que ter amor, e ter amor é difícil. Eu não tenho. Ser amigo de Jesus é difícil, mas Jesus ser amigo de todos nós é facílimo, porque ele o é. Eurípides é amigo de Jesus. Desde criança, ele pratica o Evangelho de Jesus. Ele não só estuda, como pratica. Além disso, Eurípides Barçanufo, quando veio para Santa Maria e se despertou naquele dia memorável da Sexta-feira da Paixão de 1904, ele despertou para a sua grandiosa missão, por intermédio do seu tio querido, tio senhor Mariano. Ele ficou deslumbrado. Ficou deslumbrado por quê? Ele era tão amigo de Jesus que ele conhecia o Evangelho de Jesus com a palma de sua mão. Conhecia o Evangelho que os padres haviam lhe entregue, porque ele era braço direito dos padres em Sacramento. E os padres eram, mais tarde, a grande decepção dos padres foi Eurípides. Mas os padres eram amicíssimos de Eurípides. E Eurípides era inclusive presidente da Irmandade Vicente de Paulo, ligada à igreja. E Eurípides, então, deslumbrado com aquela revelação que houve em Santa Maria, ele sabia de antemão que Jesus não poderia ter prometido tanta coisa bela nas bem-aventuranças em falso. De cara, ele olhava as bem-aventuranças e falava: não pode. Jesus é grandioso demais para fazer falsas promessas. Como Jesus, há quase 2000 anos atrás, prometeu a bem-aventurança para os injustiçados, para os miseráveis, para os pacíficos, para todos aqueles que precisavam de amparo de alguma forma. E nada disso ocorreu. Para os humildes. E não são os humildes os vencedores, mas os orgulhosos, os prepotentes. Não são os pacíficos, mas os belicosos. Não são os que têm amor e pureza de coração, mas os que têm ódio,
que domina. Cada vez há mais guerras, cada vez há mais inveja, mais ódio, há mais destruição do ser humano. Como Jesus pode ter prometido nas bem-aventuranças tanta coisa bela? E isso não aconteceu. Alguma coisa tem que ser explicado aí. E foi em Santa Maria, aqui nessa terra bendita, que ao assistir o seu primeiro trabalho espírita, ao ver na mesa Aristides, um parente seu quase analfabeto, Eurípides em pensamento disse: se isto for verdadeiro, se os mortos puderem voltar, eu gostaria que João, o evangelista, me explicasse as bem-aventuranças. Aristides levanta-se e faz a mais linda explanação que Eurípides ouviu até então, sobre o Evangelho de Jesus, especificamente sobre o Sermão do Monte e as bem-aventuranças. Ele explica uma por uma das bem-aventuranças à luz de 3 leis fundamentais da doutrina espírita kardecista. A primeira, é claro, a maior de todas, a lei do amor. A segunda, a lei da reencarnação. A terceira, a lei do progresso. O homem, para atingir a perfeição e a felicidade plena, precisa conquistar o amor perfeito, o amor completo. E ele conquista esse amor através das reencarnações, onde o Pai dá a todos os seus filhos tantas oportunidades quantas forem necessárias para corrigir suas falhas, seus erros e reparar os eventuais danos que causam à humanidade. E dessa forma, o progresso é inexorável. Todos progridem, sempre. Mesmo que não queira, aos pouquinhos, todos nós progredimos. E com a lógica toda prova, com a argumentação irrefutável, com uma voz, uma eloquência indescritível. Aristides, o analfabeto, explica para Eurípides, o maior sábio do Triângulo Mineiro, o maior professor que a região conheceu, o maior líder católico, cívico, de qualquer assunto que Sacramento teve em todos os tempos e todas as épocas. Aquele semi-analfabeto explica o segundo grande problema que Eurípides tinha, as bem-aventuranças. E no final ainda diz, João, o evangelista. Ora, quem tem o privilégio de pedir mentalmente, na primeira oportunidade de contato com essa doutrina, um comunicado de João Evangelista, o discípulo do amor, o braço direito de Jesus, aquele que ficou encarregado de ser o substituto para com a sua mãe Maria, e o filho de Maria no lugar de Jesus? Quem tem esse privilégio tem que ser amigo de Jesus. Não pode deixar de ser. Mas prossegue a história de Eurípides, que nós encontramos em qualquer obra séria que fale sobre esse apóstolo de Sacramento. Eurípides, certa feita, depois de desenvolver um trabalho extraordinário, depois de fundar o Colégio Allan Kardec, de criar uma farmácia completa, global, para atendimento de toda a pobreza, não só de Sacramento, mas de todos os rincões da pátria. Quando Eurípides estava prestes a retornar ao plano espiritual, Sacramento tinha pouco mais de 2.000 habitantes.
talvez no máximo com a zona rural, uns 3.000 habitantes. No mês anterior, ele forneceu 20.000 receitas com os respectivos medicamentos num só mês. Por aí a gente tem uma noção da grandiosidade da obra que Eurípides realizava nesse plano de cura. Eurípides tinha uma faculdade mediúnica inédita. Aliás, ele desenvolveu todas as mediunidades que Kardec dá notícia no Livro dos Médiuns. Mas ele saía do seu próprio corpo, igualzinho Santo Antônio de Pádua fazia. Ele saía do seu próprio corpo e se materializava no local onde a pessoa estava rezando ou estava chamando por ele. E lá fazia a intervenção cirúrgica em espírito materializado, bicorporal, portanto, seu corpo ficava e ele se transportava em espírito e se materializava lá. Ficava com 2 corpos, bicorporidade. E lá no local onde ele se encontrava fazia intervenção cirúrgica. Depois a pessoa beneficiada voltava a Sacramento para agradecer e as pessoas ficavam sabendo disso porque ele não contava nada do que fazia. Ele contava algumas coisas para sua secretária, a dona Amália, mas ela era proibida de contar para as outras pessoas. A dona Amália só contou esses fatos depois que Eurípides partiu, depois que Eurípides desencarnou. E Eurípides a todos curavam. É por isso que Hilário Silva, na obra A Vida Escreve, psicografada pelo nosso queridíssimo Francisco Cândido Xavier, um dos homens de bem, e, portanto, não mente, traz um dos encontros que Eurípides teve com Jesus, muitos anos depois que Eurípides desencarnou. Muitos anos depois. Em outras palavras, é mais ou menos assim. Estava Eurípides Barçanufo, o apóstolo da caridade, o apóstolo da mediunidade, em Sacramento, Minas Gerais, quando sentiu que seu corpo se colocado no leito perdia o espírito, que o espírito saía do corpo. E que uma entidade espiritual, que depois ele percebeu ser o seu mentor, e o mentor de Eurípides era nada menos, nada mais do que Vicente de Paulo, ele sai do corpo e o mentor lhe estende os braços e chama. Eurípides acompanha e vai subindo. Ele e o mentor espiritualmente. Passa por lugares maravilhosos, mas chega num local indescritível pela linguagem humana, de tão belo que era. Ao longe ele vê um vulto com muita luz. Esse vulto quase lhe cega, mas ele percebe aos poucos que se trata de Jesus e cai de joelhos, mas uma força imponderável impede que ele ajoelhe. E ele de pé olha e chora. Mas quando olha, vê que Jesus também está chorando. Aí Eurípides cala-se e quer consolar o mestre. E pergunta: mestre, por que choras? Jesus não responde. Ele repete a pergunta 2 vezes. Jesus não responde. Para consolar o mestre, então ele diz: mestre, choras porque até hoje a humanidade não conhece o vosso evangelho? Aí Jesus responde: não, meu filho, eu não choro por aqueles que não conhecem. Nós temos o dever de ensinar. Eu choro por aqueles que conhecem, mas que não praticam. Consta
que Eurípides volta ao corpo e não mais dormiu. Trabalhava 24 horas por dia até o desencarne, em benefício do próximo, em todas as áreas. Na educação, na assistência médica, na assistência social, não pode falar médica, desculpe minha irmã, na assistência mediúnica, na assistência espiritual, na assistência intelectual, na assistência patrimonial, como político, na assistência de construção social. Eurípides foi completo. Tanto isso é verdadeiro que quando veio a gripe espanhola, a crise da gripe espanhola, que a todos matavam, a crise que dizimava em todos os locais aonde ela chegava, Eurípides era o único que curava. Ele curou a todos. E um belo dia, a avó Meca entra no seu quarto e vê, de manhã, quando foi levar sua refeição simples, vê de manhã que a cama não estava desarrumada. Meu filho, você precisa se cuidar. Você não dormiu. Você já está gripado. Você precisa cuidar do seu físico. Você precisa dormir. A resposta de Eurípides: minha mãe, como posso dormir com tanta gente sofrendo, com tanta dor, com tanta doença a ser curada? Foi a resposta que ele deu para a mãe. Ele morreu exatamente da gripe espanhola. Mas ele sabia que ia desencarnar. Eurípides, com todo esse trabalho maravilhoso, na área política, ele foi vereador em Sacramento, e como vereador, ele participou das comissões, e ele participava efetivamente, era certamente a alavanca que conduzia a tudo, que multiplicava a força dos seus pares, mas deixava a glória da conquista para seus companheiros. Sempre foi assim. Ele era membro da comissão de obras, ele era membro da comissão de finanças, que arranjou o dinheiro, ele era membro da comissão de legislação, que fez as leis, ele era membro da comissão de justiça, ele era membro de todas as comissões importantes da Câmara Municipal de Sacramento. E Sacramento teve a primeira usina hidroelétrica de toda a região, não foi por acaso, com recursos municipais. Isso não existe no Brasil. Sacramento teve a única linha de bonde elétrico rural de toda a América, ligando Sacramento à estação de Cipó, lá na margem do Rio Grande, porque a Mogiana não podia subir aqui, porque a serra não permitia, ela não tinha forças para subir aqui em Sacramento. E Sacramento não seria servido por estrada de ferro, se não fosse a linha de bonde. Sacramento teve uma linha de bonde. Sacramento teve a primeira linha telefônica de toda a região, ligando o Sacramento a Santa Maria, para Eurípides Barçanufo conversar com seus confrades de Santa Maria. Sacramento teve um progresso extraordinário. Antes de Eurípides, Sacramento não era nada. Não tinha rua, calçada, não tinha água, não tinha luz, não tinha esgoto, não tinha qualquer conforto. Os móveis eram de caixote de querosene, as casas eram de chão batido, feitas de pau a pique, com barro misturado com estrume de vaca, cobertas de sapé, capim ou indaiá. Eram assim as casas de Sacramento. Uma pobreza total. Sacramento não tinha nada antes de Eurípides. Depois de Eurípides, é essa beleza que todo mundo admira. E na área educacional? Eurípides funda um colégio. Ele já tinha fundado um liceu sacramentano, mas ele funda um colégio
Colégio Allan Kardec, que foi padrão de ensino no Brasil. Os inspetores federais deixaram relatórios hoje no Museu de Eurípides, dizendo que era espantosa a atividade do Colégio Allan Kardec. O Colégio Allan Kardec ditava didática para o Brasil inteiro. Naquela época, usava-se a pedagogia do prêmio e do castigo. Os professores traziam numa mão milho, feijão, arroz e na outra mão a palmatória. Os cereais para colocar no chão e os maus alunos ficarem ajoelhados, castigados porque não souberam a lição. E a palmatória para bater naqueles indisciplinados na palma das mãos. Os alunos saíam dos colégios, geralmente com as mãos inchadas de apanhar, com a conivência dos pais ignorantes. Era assim naquela época o ensino. Eurípides implanta em Sacramento a pedagogia do amor, do respeito, de Pestalozzi. E é mais, estuda astronomia, olhando o céu com os alunos. Depois eu vou contar por quê. Estuda astronomia, olhando os céus. Desseca animais e estuda anatomia com os alunos. Olha que coisa avançada. A ponto do Dr. Tomás Novelino dizer: eu aprendi nos 3 anos de Eurípides muito mais do que nos anos todos de pré-médico e da faculdade de medicina. Ele repetiu isso aqui quantas vezes? Como ex-aluno de Eurípides. Ele estudava botânica nas flores, nas plantas. E a farmácia? Quando ele era católico, a farmácia era homeopática. Quando ele se tornou espírita, ela passou a ser global. Usava todos os recursos que podia. A homeopatia, a naturoterapia, das plantas, das raízes e ainda o floral, as flores. Quanto remédio Eurípides fazia das flores. E na doutrina espírita, a evangelização, as aulas de evangelho de quarta-feira, que coisa extraordinária. Eurípides chegava a um ponto que falava no Colégio Allan Kardec, era ouvido em todas as casas. Isso é outra história que nós contamos depois. Mas Eurípides, com todas essas realizações extraordinárias, foi processado. Ele foi processado por exercício ilegal de medicina. E processado, Eurípides tinha que comparecer na delegacia de polícia. E ao comparecer na delegacia de polícia, ele praticamente confessou o crime. Não mentiu em nada. É natural que se minta. Os advogados sabem disso. É direito de defesa, a pessoa não é obrigada a confessar. Por instinto de defesa, ela tem o direito até de mentir, de negar. É direito de defesa da pessoa humana. Eurípides não mentiu. Ele só esclareceu. Não sou eu que curo. Eu sou instrumento, eu sou médium. Quem cura são os espíritos. E esse esclarecimento está nos autos do processo que o nosso irmão Eduardo parece que tem cópia. Ele só esclareceu. Ele presta seu depoimento e depois, olha a ingenuidade, a bondade dele. Ele estava com uma valise de médico, com todos os instrumentos ali, porque ele fazia partos, ele fazia pequenas intervenções cirúrgicas e espiritualmente fazia grandes intervenções cirúrgicas. Mas essas pequenas intervenções cirúrgicas ele mesmo que fazia, mediunizado, evidentemente. Eurípides Barçanufo estava com a valise de médico. E aí, quando o delegado dispensou, ele falou: o senhor me dá licença porque eu tenho uns clientes urgentes para serem atendidos. Não cobrava nada de ninguém, nunca cobrou nada. Como mantinha tudo isso? Como a Igorina construiu esse hospital sem ter dinheiro? A gente não sabe como mantinha. Sempre há pessoas de grande coração para mandar os medicamentos, para auxiliar. Quando as pessoas trabalham para o bem,
sempre vem o recurso material. Não precisa se preocupar com o recurso. Ele não se preocupava com o recurso material. Quando faltava dinheiro na sua farmácia, aparecia uma dama de branco, que segundo alguns é Celina, a mensageira de Maria Santíssima. E quando aparecia essa dama de branco e as irmãs dele ficavam muito preocupadas porque já estava acabando os medicamentos e tinha tantas receitas para serem atendido, ele chegava e falava para elas assim: não se preocupe, os medicamentos vão chegar porque a dama de branco apareceu. E chegava. Nunca faltou medicamento para manipular os remédios, medicamentos vicinais, né? Produtos de laboratório. Nunca faltou. E nunca faltou raiz, nunca faltou plantas, nunca faltou nada que impedisse o trabalho de Eurípides. Mas Eurípides, então, conta tudo isso no processo, que é médium, que os outros... fala que aquela valise é para atender pessoas necessitadas e que ele não cobrava nada. E é dispensado pelo delegado e vem embora. Aquele processo não acabou em nada, né? O processo foi andando de mãos em mãos. Não teve um juiz que teve a coragem de pronunciar Eurípides. Todos juraram suspeição, até que houve a prescrição e o processo foi arquivado, e 2 ou 3 meses depois, ou pouco tempo depois, ele desencarna e aí não dá oportunidade de surgir novos processos. Dizem que o irmão Eduardo informa nesse livro, que vai ser lançado amanhã na Igorina, e que ele faz o pré-lançamento hoje, que tem um farmacêutico de Sacramento que montou uma farmácia maravilhosa, mas que, por causa de Eurípides, não vendia nenhum medicamento. E ele, então, era amigo do cidadão que processou Eurípides Barçanufo em Uberaba. E por causa desse interesse comercial, é que Eurípides foi processado. Mas interessante que esse cidadão que entrou com o processo era membro do Círculo Católico e presidente dessa entidade. De forma que, mesmo que seja por motivos financeiros, há também um motivo religioso aí que na época era muito sério. A perseguição religiosa a quem professava a doutrina espírita era muito grande. Mas Eurípides então sai da delegacia e se dirige ao Colégio Allan Kardec antes de ir cumprir com as suas obrigações de médium. E no caminho para o Colégio Allan Kardec, as ruas por onde ele passava, já existia iluminação em Sacramento, mas não existia gás neon. Gás neon é coisa moderna. Estavam todas iluminadas com gás neon, incentivando Eurípides Barçanufo. Ele olhava e via uma frase: não se preocupe, quem está com Deus não tem o que temer. Outra frase: vai avante, Eurípides, nós estamos com você. Tudo iluminando como se fosse gás neon que a gente vê hoje nas grandes cidades fazendo propaganda. Quando ele chega na porta do colégio, 2 grandes espíritos, um com uma espada luminosa de um lado e outro de outro. Um deles era Bezerra de Menezes, o outro, quem me ajuda? Estou lembrando. Bittencourt Sampaio? Não. Bom, não importa. 2 espíritos. E eu estou aqui para defendê-lo, disse um. E eu estou desse lado para defendê-lo. Fique tranquilo. Ele vai, então, em direção ao Jasmineiro. Isso quem contou foi a dona Amália, a secretária dele, depois que ele morreu. De braços abertos está Jesus, que diz: meu filho, nada temes, continue com o seu trabalho. E abraça. Ora, isso faz parte da história. Está aí na Colina Novelino. Então, uma pessoa que tem esses contactos, narrado por Hilário Silva, narrado pela dona Amália, teve o processo não... Olha, um processo em que ele confessou
Não foi para frente, foi arquivado. Arquivado. O escrivão, os escrivães, aliás, um dos escrivães, era avô da minha mulher, o Cordeiro, né? Todos eles juraram suspeição. Nós somos amigos íntimos de católicos, nós somos amigos íntimos de Eurípides, nós somos suspeitos. Ninguém teve coragem, naquela época, de pronunciar Eurípides. O processo foi arquivado. Mas Eurípides, a maior prova que Eurípides era amigo de Jesus, ou é amigo de Jesus, Jesus é amigo de todos nós, mas ser amigo de Jesus é coisa difícil. Mas a maior prova está naquele fato extraordinário que deu origem ao Colégio Allan Kardec. Que deu origem ao Colégio Allan Kardec e aos 11 anos dessas atividades maravilhosas de Eurípides numa cidade paupérrima que foi transformada num recanto de paz, de amor, de beleza inigualável que é hoje Sacramento. Quando Eurípides Barçanufo se converteu para a doutrina espírita em Santa Maria, aqui nesse local sagrado que nos encontramos. Quando ele abraçou definitivamente a doutrina espírita, ele passou a frequentar Santa Maria em todos os trabalhos. Ele começou a negligenciar seus trabalhos de sacramento, mas continuou presidente da Irmandade Vicente de Paulo, continuou em todas as outras atividades, mas quando havia trabalho espírita em Santa Maria, Eurípides vinha a cavalo para Santa Maria. Um belo dia, há um comunicado de Vicente de Paulo, através talvez do Tissinho Mariano. Algumas pessoas dizem que é de outros médios, mas parece que foi mesmo por intermédio do Tissinho Mariano. E o comunicado dizia mais ou menos o seguinte: meu filho, você pode, eu sou seu protetor desde a infância. E narra fatos da infância de Eurípides que só ele sabia. E a solução que foi encontrada para esses fatos, pequenos problemas, etc. Eu fui encarregado de protegê-lo nessa reencarnação. Eu sou seu protetor. E não é por acaso que você é fundador da Irmandade Vicente de Paulo, com meu nome, dada a nossa afinidade. Não é por acaso que você foi secretário da Sociedade Vicente de Paulo. E não é por acaso que você hoje é presidente da Sociedade Vicente de Paulo. Mas você pode entregar esse seu cargo e o seu trabalho aos irmãos da Sociedade Vicente de Paulo, que eles têm, da Irmandade Vicente de Paulo, que eles têm condições hoje de dar continuidade ao maravilhoso trabalho caritativo que aquela Irmandade faz em Sacramento. Não precisa mais de você. Você tem uma missão a cumprir que foi dada diretamente por Jesus. E chegou a hora de você começar. Entregue e comece a sua missão. Eu vou lhe advertir que você vai perder tudo. Eurípides já era um homem próspero. Já era dono do colégio, dono do teatro, dono do jornal, dono da farmácia, guarda-livro famoso, hoje contador, na época guarda-livro, dos principais estabelecimentos da região. Enfim, Eurípides era tudo. O maior orador cívico da cidade e o maior orador religioso não padre. Era recebido pelo bispo em Uberaba sempre que desejasse e todas as vezes que quisesse, sem precisar marcar audiência. Eurípides era esse homem. Entregue tudo isso e cumpra a sua missão, que você vai perder tudo. Você vai perder seus amigos, seus alunos do Liceu Sacramentano, seu patrimônio material. Mas não se preocupe. Quando você perder tudo, é o início da sua grande missão. Eurípides nem ficou preocupado. Na hora deliberou que ia entregar tudo e foi lá no dia seguinte e entregou tudo. Foi considerado louco,
mas entregou tudo. Foi considerado doido, mais um doido em Santa Maria. Eurípides Barçanufo, o professor. E Eurípides, então, naquele mesmo dia, era de noite, ele começa aí o seu trabalho de cura espiritual, de médium curador. Como? Ele chega para o senhor Mariano e diz: senhor Mariano, onde mora o Carlos? Senhor Mariano: Carlos? Sim, um doente que tem aqui que chama Carlos. O Carlos mora depois dessa floresta, do lado de lá, numa casa. Nós precisamos ir lá hoje. Não, meu filho, não dá para ir lá hoje. Há animais ferozes na floresta. Nós não conseguimos chegar lá, nós vamos ser atacados. Não, o Carlos está há 3 dias sem alimento. E nem água ele tem. Nós temos que ir lá hoje, não pode passar de hoje. Então, se é assim, vamos. Foram os 2. Chegaram lá onde mora o Carlos. O Carlos ficou numa alegria tremenda, porque levaram alimento, água, deram passe no Carlos, fizeram os primeiros tratamentos, e quando despediu, Eurípides deu um beijo na testa dele. Estava sendo iniciada a cura de um Hanseniano, primeira cura de Eurípides. A segunda foi de sua mãe. Era o primeiro grande problema de Eurípides, a doença de sua mãe. Ela sofria desmaios terríveis, ficava às vezes dias, semanas, meses, inconscientes até. Alguns médicos ou alguns especialistas ou curandeiros diziam que era epilepsia. Outros diziam que era histerismo. E inventava outras coisas mais, mas ninguém curava a avó Meca. Na verdade, era obsessão. A avó Meca tinha várias faculdades mediúnicas a serem desenvolvidas, que só foram desenvolvidas depois que Eurípides se tornou espírita. O terceiro problema de Eurípides, grave, era o seu tio, que o envergonhava com esse negócio de doutrina espírita. Também resolveu, porque ele se tornou espírita. De forma que ele tinha 3 grandes problemas. Mas ele começa a curar o Carlos, cura sua mãe e começa a enfrentar todos os problemas. Começa a dar aulas de doutrina espírita. Funda o culto das 9 horas para aqueles seus amigos mais próximos e começa a rezar às 9 horas. Mais tarde funda o grupo espírita Esperança e Caridade, é isso? De Sacramento. E começa a fazer trabalho espírita. À medida que ele vai fundando essas coisas, ele vai perdendo. Ele perde todos os amigos, ele perde todos os alunos, ele perde os pais que não dão mais apoio a ele, porque onde já se viu, meu filho, você de pobre conquistou o ápice do que podia conquistar, você era o homem de maior prestígio, aqui você largou tudo isso, perdeu tudo para seguir uma doutrina exótica. E ele então um dia respondeu para a mãe: minha mãe, é a incompreensão humana que me fez perder tudo, e não essa doutrina maravilhosa que eu abracei. Exato. E a mãe se tornou espírita nesse dia, porque a mãe ficou o dia todo conversando com ele, porque o Mujico mandou a mãe ir lá, fala para o meu filho voltar para casa. Está doido ele? Perdeu tudo por causa dessa doutrina exótica que ele abraçou. Volta para casa, recomeça a vida, volta para a nossa religião. Volta para suas atividades. Ele caiu, mas ele reconquista tudo. E a avó Meca acreditou naquilo e foi lá conversar com Eurípides. Quando saiu à tarde, ela voltou para casa para dar resposta para o Mujico estava andando de lá para cá. Então, minha velha, meu marido, eu sou espírita. Foi a primeira conversão dele, a mãe. Bom, Eurípides então era comecinho de 1907. 3 anos já tinha se passado daquele memorável dia em que ele se despertou para sua missão. Ele estava chorando copiosamente. Tinha perdido tudo, como Vicente de Paulo avisou. Tinha perdido tudo, inclusive seus amigos, os alunos, os familiares,
o próprio pai que não compreendeu naquele momento, os irmãos, enfim, tudo. Materialmente ele não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel do colégio. Ele havia professor de todas as matérias. Quando Eurípides tinha 21 anos, o professor Miranda chamou o Mujico no colégio e falou: leva esse menino para estudar no Rio de Janeiro medicina. O colégio Miranda não tem mais nada para ensinar para ele. Ele sabe tudo e sabe ainda latim e francês, que não são matérias curriculares. Então um homem desse não tem mais aluno, ele põe uma placa lá e diz assim: leciona-se todas as matérias para alunos que necessitem. Não apareceu um aluno. Ele não tinha dinheiro para nada. Para nada. Chorava copiosamente. Nisso surge um espírito de muita luz, muito poderoso. E declina o nome. Aí Eurípides se assusta. Ele já tinha recebido espíritos desse quilate, e já tinha, tem um livro aí de mensagens dele, que o meu avô entregou para a Igorina levou para o Chico Xavier falou: olha, esse livro tem que esperar 50 anos para publicar, porque nem os espíritas vão acreditar. 50 anos tem que esperar para publicar esse livro. Então, Eurípides pega e diz: não pode. No estado emocional que eu me encontro, esse espírito não pode se comunicar comigo. Até mistificado eu estou sendo. Eu estou sendo vítima de mistificação e repele, não aceita o comunicado espiritual. Mas o espírito é poderoso demais e ele tinha todas as mediunidades. O induziu à inconsciência, ele ficou inconsciente. E inconsciente ele escreveu um bilhete mais ou menos assim, eu vou terminar com o bilhete porque foi a causa de toda a grande obra de Eurípides. Meu filho, não feche a escola. Apague da placa Liceu Sacramentano, que tem resquícios da vaidade humana. Escreva no local, Colégio Allan Kardec. Dê aulas do Evangelho do meu filho às quartas-feiras. Monte um curso de astronomia. O novo colégio terá a proteção do meu manto de amor. Maria, serva de Deus. Arno, você me permite uma coisa? Hoje, às 3 da madrugada, eu escrevi esse bilhete aqui a pedido da espiritualidade, para que eu pudesse ler quando você terminasse a palestra. Por favor. Mas é para você. Ah, é? Tá? Santa Maria, Eurípides Barçanufo, doce como sempre, encantadora noite, quando aqui cheguei a cavalo para as minhas indagações sobre as bem-aventuranças. Luar forte, mediunidade latente, explode e ecoa a resposta santa para minha grande conversão. Volto hoje na boca do doce confrade amigo que exalta-nos. Mas digo-lhes, amigo, Jesus é o nosso mestre, a quem devemos exaltar. Por ele e com ele, todos precisamos caminhar. Muito obrigado. Linda. Eu agradeço, Celi. É próprio de Eurípides. Eurípides não quer que conte os encontros dele com Jesus. Não quer ser exaltado. Mas a gente não pode omitir a história desse apóstolo. Até para que a vida de Jesus não seja tida como impossível de ser seguida. Os exemplos de Jesus têm que ser seguidos. E Eurípides foi, sem dúvida alguma, aquele homem de bem que a Célia leu no início aqui em Sacramento. Como Bezerra de Menezes foi no Rio de Janeiro, quando encarnado. Como Chico Xavier foi em Pedro Leopoldo, em Uberaba. Como Francisco de Assis foi na sua extraordinária missão. Como Vicente de Paulo foi
quando encarnado, como Santo Agostinho foi e tantos outros. São homens de bem que seguem ou que seguiram os exemplos de Jesus a mostrar a todos nós que um dia nós também seguiremos, porque nós todos estamos sujeitos à lei do progresso. Então, perdão, Eurípides, pode achar ruim, mas nós vamos continuar... Ele é tão grande. Nós vamos continuar ferindo a sua humildade, porque nós temos o dever de divulgar a sua obra e os seus grandiosos gestos em prol da humanidade. Com certeza. Muito obrigado a todos.